Oi, gente! Eu vou ensinar a como pintar com giz pastel oleoso e para começar você vai fazer o seu rascunho e depois você vai usar, como está no vídeo, limpa-tipos, ou você pode optar por uma borracha branca, comum, macia de preferência, e vai passar delicadamente clareando esse rascunho, tirando o excesso de grafite. E após isso você vai pegar o giz pastel oleoso branco, não importa a marca, mas nesse caso eu usei da Pentel e uma outra marca que se chama Gallery. Ela é uma marca coreana. Então você vai passar nas zonas de luz o giz branco para dar uma isolada, mas cuidado, tire bem o excesso de grafite para não estragar seu desenho, porque pode ser que quando passar o giz branco ele acaba borrando isso, dando uma aparência de sujo. E isso para remover é bem chatinho. E em alguns casos acho que, dependendo de como for, nem retira direito. E é importante que você aplique com a mão leve, porque se você pôr muita força em sua mão, ele vai ficar muito marcado e vai soltar muito a cera do giz. Não que seja errado, porque há técnicas que utilizam assim, de forma marcada. Porém, para retrato eu prefiro que seja algo mais harmonioso. Bom, como podem ver, após usar o giz branco, eu peguei esse tom de salmão e fui passando em toda a pele, porque no caso da minha referência, ela tem a pele clara, pele branca. Então eu usei esse como base. E eu pretendo fazer outro tutorial mostrando os tons de pele, qual seria a base, a mistura das cores, porque assim fica mais prático de saber se virar com o que você tem. Por mais que você adquira um kit de 50 cores, por exemplo, da Pentel, eles não vêm tons específicos de pele, então você teria que misturar para obter um resultado semelhante à sua referência ou algo realista. E fui espalhando em todo o rosto, com exceção das partes de luz, as zonas de luz, que eu passei o branco. Lembrando, gente, que o salmão eu passei como se estivesse usando lápis de cor e com a mão leve, para não ficar nada marcado. Já essa parte que eu apliquei o rosa, laranja e outros tons, foi para dar saturação, mas eles foram aplicados em cima do salmão, então eles têm que ser em movimentos circulares e também com a mão leve, sempre com a mão leve, para que nada fique marcado, grosseiro, sabe? E para que as cores se misturem melhor. Porque após isso, após eu aplicar essas cores, eu vou vir com a cor base, que é o salmão, e vou passar por cima em movimentos circulares dessa vez. Não como eu apliquei na primeira vez, que foi movimentos estilo pintando com lápis de cor. Eu vim com o salmão e eu vou misturar esses tons coloridos que eu tô colocando no momento. E como ela tem a pele clara, eu fui aplicando tons de roxo para as áreas de sombra e tudo mais. Mas claro, eu me baseei também na referência, onde eu vi que tinha esses tons assim mais frios. É importante dar uma limpadinha no giz também, na ponta, porque senão você vai levando alguns pigmentos que você não quer para outro canto que você tá pintando e isso pode estragar um pouco o desenho. Falando em estragar, é possível arrumar os erros cometidos. Basta você ter uma espátula ou você ter algum estilete, talvez até tampa de caneta. Algo que permita você fazer uma raspagem, tirar o excesso de giz depositado no desenho. É importante também ressaltar que eu tinha comentado que era para aplicar tudo em movimentos circulares, só que tem alguns cantos específicos que você, claro, não vai conseguir fazer movimentos circulares e não tem problema.
É importante que você consiga definir ao máximo onde você quer colocar as cores e depois você vem esfumando, misturando com a cor base, que no caso meu é o salmão, como eu já disse. E eu vou aproveitar para acelerar mais o vídeo. E o esquema de desenhar não muda, sempre em movimentos circulares, mão leve e é isso, vai construindo camadas, mas sem ser de forma exagerada para que não fique nada grosseiro. Assim como eu apliquei primeiro a base, depois eu vim com os tons da pele dela, tons de roxo, de rosa, esse tom mais corado que eu usei o laranja, e depois fui esfumando cada parte do rosto dela que foi aplicado. Que no meu caso foi o salmão, mas se você, caso faça pele negra, você vai usar outros tons próximos do ocre. Uma dica que eu tenho para dar é quando você começa uma parte, por exemplo, aqui do rosto, o nariz, é importante você já definindo, você já ir definindo os traços, porque eles vão se perdendo embaixo do giz. Aqui vocês podem notar que eu apliquei o marrom claro para as partes de sombra, que no caso da minha referência, elas não levavam tons de roxo, que geralmente é o que eu uso para pele clara. Nesse caso, como estava uma parte bem escondida ali perto do cabelo, eu usei esse tom de marrom que se adequou super bem para pele clara. E ele inclusive dá para você usar em pele morena, negra, que ele se encaixa muito bem como base. Uma das coisas interessantes quando você vai fazer uma pintura é que o processo sempre parece que não vai dar certo, mas eu posso afirmar, confia, e não tô falando de forma irônica, porque geralmente quando tá esse processo assim que você vê e pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo? É que geralmente vai dar certo no final. E claro, esqueci de comentar. Em relação às cores, provavelmente você não vai encontrar os mesmos tons da sua referência, ainda mais tons de pele. Caso você adquira um giz pastel oleoso, um kit, né? Simples, e mesmo que aqueles que vêm bastante cores, normalmente não tem uma cartela assim de tons de pele. A não ser que você adquira de uma marca mais especializada nisso. E há marcas assim, porém o valor é bem mais alto, então eu não tenho no momento, mas o que eu posso aconselhar é que se você usar os tons que vem no kit de 50 da Pentel ou da Gallery, você misturando os tons e fazendo esse esfumado, você consegue obter tons bem semelhantes ao de pele. Por exemplo, laranja misturado com salmão, os tons de rosa, lilás e tudo mais. Bom, aproveitando esse vídeo, eu quero até compartilhar que eu acho que uma das técnicas mais legais para você iniciar é o giz pastel oleoso. Ele, sim, não é uma coisa inacessível, você consegue bons materiais gastando pouco e é uma experiência tão gostosinha, porque as chances de você se frustrar trabalhando com giz pastel oleoso acho que são pequenas, porque a partir do momento que você entende assim mais ou menos como funciona, é uma técnica que eu acho que como posso dizer, relaxante, sabe? E não é nada de dom e nem nada disso. É apenas esforço e acreditar que dá certo.
Aqui vale ressaltar que tem algumas partes que eu passo a unha. Você pode passar a espátula para retirar o excesso de giz. As áreas que você errou ou que você viu que ficou exagerado, dá para passar a espátula. E essas áreas menores eu tô usando a ponta do giz, né, que não tá gasto, é um giz novo. Porém, se o seu giz já está gasto, você pode apontar ou usar lápis de cor, que funciona. Algo importante a dizer é que, por exemplo, na área dos olhos, eu usei 2 tons de verde. Escolhi o tom de verde base, baseado na referência, porém, para esfumar, por que eu escolhi aquele? É sempre bom você escolher um tom assim, um pouco mais claro que o tom que você está usando para você esfumar, porque ele não vai alterar tanta cor, ele pode clarear um pouquinho, mas ele não vai mudar, não vai fugir do tom que você deseja e vai esfumar, vai trazer essa mistura entre as cores. Então, sempre escolha um tom próximo ao que você quer esfumar. Isso vale também para o tom de marrom que eu usei nas laterais do rosto dela e na altura do pescoço. Tons de marrom escuro eu esfumei com marrom claro e tons de ocre. Como deu para notar, eu usei o preto da Gallery, porque os giz pastel da Gallery, eles são muito mais oleosos, são mais macios, então eles se desmancham com mais facilidade mesmo com a mão leve. Essa parte que eu fiz da franja, eu pintei primeiro com preto e depois eu vim com os tons de pele que ficou ali uma parte da testa aparecendo, e eu fiz errado. O certo era ter pintado a pele primeiro e depois vim com a cor escura, que é a do cabelo, tanto que deu uma borrada ali, mas deu para arrumar. E essa parte do pincel eu tô usando solvente e ele serve para diluir o giz pastel oleoso, mas a marca é indiferente, fica a seu critério. E quero agora mostrar quais materiais foram usados. Eu usei o lápis de cor aquarelável da Faber-Castell. Eu usei também giz oleoso da Pentel. Vem kit de 50 e, como vocês podem notar, vem a cor branca repetida, vem 2. E da Gallery a mesma coisa. E pode notar também que não tem muita diferença nas cores da paleta de ambos. Eles são bem parecidos. O que muda é que o Gallery é um pouco mais oleoso, mais macio, e o da Pentel é um pouquinho mais firme, mas não tem tanta diferença assim. Eu recomendo ambos, são muito bons e vale a pena testar. A mesma faixa de preço e você pode encontrar na internet. Essa prancheta, ela me ajudou bastante, é de uma marca brasileira, porém em relação à assistência deles, eu não recomendo muito, mas em questão de suprir as minhas necessidades, essa marca é boa. Bom, agora eu vou finalizar a arte e apenas os retoques finais agora. Na parte do cabelo, o fundo, os olhos, que eu acrescentei um retoque com lápis de cor. E essa arte levou 2 dias para ficar pronta. Na verdade foram 3, só que foram 3 porque eu apliquei o verniz apenas no 3º dia, que eu vi que é isso, tá pronto e eu não vou mais mexer. Lembrando que o verniz foi em spray e o que eu escolhi foi da cor Fix e a semi-brilho. Bom, conclusões finais em relação aos materiais. Na questão de esfumar, eu preferi o da Pentel e também em relação a detalhes
minuciosos. Eu usei o da Pentel também, porque ele, por ser mais sequinho, ele não desmancha a ponta tão facilmente. Então, isso facilita para os detalhes. Ponto importante da Gallery, eu usei ele pro cabelo, que eu achei ele, assim, pra ele ser mais macio, ele entregava mais pigmento facilmente. E depois eu só usei o solvente pra harmonizar isso melhor, dar aquela esfumada, digamos. E aproveitando que eu estou falando do cabelo, quero acrescentar que não é bom você só adicionar o tom exato do cabelo, por exemplo, preto. Eu aproveitei para usar o tom de turquesa, que simboliza a luz do ambiente, e também dá para adicionar roxo, adicionar marrom, porque isso vai criar um contraste, efeitos de luz no cabelo. Em relação ao lápis de cor, eu citei o da Faber-Castell e da linha profissional, porém eu sei que não são todas as pessoas que têm condições financeiras para investir, então você pode procurar algo que esteja acessível para você. Lembrando que não é necessário usar o lápis de cor. Eu usei porque realmente alguns detalhes que eu queria bastante dar ênfase e não estava dando certo usar o giz. Mas claro, não é preciso você fazer um desenho totalmente detalhado, porque o giz pastel oleoso ele tem essa essência mais livre, sem muito detalhe mesmo, sabe? Então não fica preso a isso, tá bom? Agora o pincel eu usei da marca Tigre, eu não sei o número porque já está apagado, acredito que seja um 4, não sei, mas isso é irrelevante porque depende da arte que você está fazendo. Eu preferi o estilo chato, que é esse pincel com as cerdas retas, e porque facilita, né? Mas eu acho que não interfere, caso você queira usar outro tipo. E é isso, gente. Fica com a finalização aí. E eu quero te pedir para se inscrever no canal, para dar aquele like. E espero que tenha sido proveitoso o vídeo. Ele ficou longo, eu sei. E eu narrando dá sono. Eu também sei disso. Mas espero que vocês tenham gostado e aprendido algo. Qualquer coisa, comenta aqui. Dúvidas, sugestões, não deixa de escrever o seu comentário, tá bom? E é isso. Tchau, valeu!